Boa tarde, senhoras e senhores. Leon Weinstein ao microfone, direto de Los Angeles, Califórnia. Às vezes dá vontade de parar, olhar para trás e pensar por que isso está acontecendo. Este é um tempo estranho em que vivemos. E se antes eu achava que divisões como as de hoje aconteciam com bastante frequência na história dos Estados Unidos e do mundo, agora eu entendo que estamos vivendo um período único no tempo. Não é que seja o único, não é um período totalmente único ou muito raro em que a sociedade se dividiu literalmente no meio das famílias, no meio dos amigos, no meio dos colegas de trabalho. E filhos e pais são simplesmente normais. Os filhos pensam de um jeito, os pais de outro. E os filhos dos filhos, de novo, pensam diferente. De fato, é um período incomum. Agora está acontecendo uma divisão até mesmo entre os dois principais partidos nos Estados Unidos. No Partido Democrata. Metade acha que se eles perderam e o partido tem uma aprovação de apenas 21%, ou seja, só 21% da população apoia eles. Então eles cometeram um erro e foram longe demais para a esquerda. E a segunda metade, ou talvez um terço, não sei, mas é um grupo muito barulhento, afirma que eles não foram suficientemente para a esquerda e que é exatamente por isso que a confiança no partido caiu. E uns e outros dizem palavras bonitas e provavelmente muito corretas, quero dizer, o vocabulário deles. No vocabulário deles há palavras corretas como compartilhar, tirar, redistribuir, diferença de renda, falta de diversidade e coisas do tipo, e assim por diante. Aliás, diversidade não... Mentalmente, cor da pele. Mas o fato continua sendo um fato. E no departamento, bem, eu diria que é praticamente uma guerra civil. A vitória permanece totalmente incerta. Mas é interessante que entre os republicanos, apesar da vitória, também há divisão. Não tão profunda, talvez, mas ainda assim uma divisão. Raiva, decepção, até um certo desespero. Não estou falando dos que não apoiam Trump. Isso já não está mais dentro do novo Partido Republicano, do novo grupo republicano. Já não é mais aquele que estava lá, digamos, 10 ou 12 anos atrás. Estou falando do MAGA, mesmo dentro dele, nesse movimento, estão acontecendo divisões. Agora está acontecendo uma divisão entre aqueles que entendem como são importantes as reformas que Donald Trump está realizando, aqueles que acabaram no MAGA com Donald Trump, e, digamos assim, desse lado, por algum outro motivo, a insatisfação com o Partido Democrata, com a política em relação a Israel, com o excesso de burocratas. Ou seja, quem viu as consequências... Ou seja, eu diria do fracasso total de uma série de presidentes nos últimos 80 anos. Sem compreensão, essas pessoas eram e são sem avaliar as causas. Não é que seja sem compreensão, mas sem avaliar as causas. Por que acontecia aquilo que eles não gostavam? Felizmente, eles não gostavam disso, mesmo sem entender o motivo. Então, a divisão ocorre entre, eu sei que você não gosta dessa palavra, mas mesmo assim, entre indivíduos que pensam ideologicamente. Só um motorista de táxi pode facilmente entender as razões, enquanto um professor de matemática, ou um professor de história ou música pode facilmente acabar sendo uma pessoa. Quem vê apenas a manifestação da doença, quem vê apenas o exterior e não as suas causas. Graças a Deus, pelo menos enxergam, porque metade do país, ou um pouco menos, não enxerga nada. E aqueles que veem a manifestação, eles ficam chocados com as ações de Trump. Eles falam sobre o déficit do país, então sim, o déficit do país ele está aumentando em 1,5 trilhão, 2 trilhões por ano, mas não devemos brigar com a China. Sim, antes lá tínhamos uma criança com autismo para cada 100 mil e agora é uma para cada 38. Mas mesmo assim não devemos atacar bruscamente as empresas farmacêuticas e alimentícias. Estamos perdendo fábricas, 90 mil em 25 anos do século 21, mas mesmo assim não devemos brigar com o mundo inteiro, especialmente com o Canadá, onde temos muitos amigos e é uma pena por eles. Aqueles que entendem as causas da doença e compreendem para onde ela nos leva, aceitam as reformas do governo atual como difíceis, mas necessárias.
Aqueles que veem ou olham para as manifestações, para os sintomas, veem suas ações caindo na bolsa, ouvem que consequências terríveis podem acontecer e pensam: por que eu preciso disso? Afinal de contas, não vivíamos tão mal, talvez até melhor do que todos no mundo. Será que vale mesmo a pena? Será que compensa quem está certo? Será que vale a pena? Eu não sei. Vamos refletir juntos. Eu não tenho uma solução, eu só tenho fatos e lógica. E quando você tem fatos e a lógica correta pode estar errada, o silogismo pode ser tolo. Vamos primeiro entender a doença. Por que Trump e seus conselheiros decidiram que era necessário fazer reformas e de forma urgente, simultânea e em todas as áreas? Uma coisa está absolutamente clara: a maioria das pessoas não quer o novo, elas têm medo disso. Elas têm medo e odeiam mudanças. Se mudança significa mais de alguma coisa, então é claro que você gostaria de receber mais, digamos assim. Ou se é menos de algo do qual você gostaria de fugir, também é compreensível. Isto é, mudanças quantitativas? Tudo permanece igual, apenas com mais ou menos de algo. Mudanças quantitativas as pessoas aceitam, mas o que se chama de mudanças qualitativas, mesmo que o status quo não agrade, causam rejeição. E embora a maioria nunca admita nem para si mesma que não gosta de mudanças, podem falar sobre certos lados, certos aspectos das mudanças que são rápidas demais, bruscas demais, radicais demais. A questão não está nesses demais, mas sim no medo deles do novo, ou seja, do desconhecido. Bem, agora vamos às doenças que todos entendem que precisam ser tratadas, mas como tratar a maioria naturalmente não sabe, não faz a menor ideia. Então, doença número 1. Anualmente, os Estados Unidos da América arrecadam cerca de 4 trilhões e meio de dólares em impostos. Estou arredondando bastante. E os gastos do país chegam a 6 trilhões e meio de dólares. Percebeu? Um número é maior que o outro e o negativo é maior que o positivo. Ou seja, precisamos pegar emprestado cerca de 1 trilhão e meio a 2 trilhões de dólares por ano. Em 2024, o pagamento, em 2024, o pagamento dos juros da dívida pública. E nós continuamos pegando e pegando e pegando e pegando, por assim dizer, e não devolvemos, devolvemos apenas os juros. Ela foi então de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. E para a defesa, aliás, para que você entenda, para toda a defesa, para o exército, para tudo, gastamos mais de 850 bilhões. Também uma quantia absolutamente insana. Para o ano de 2033, eles calcularam para 23, então calcularam para 10 anos à frente. A dívida pública, se continuarmos no ritmo atual, deve aumentar de 27 trilhões hoje para 50 trilhões em 2033. Ou seja, o que isso significa? Anualmente, com uma taxa de 3,6% ao ano, pagaremos 1 trilhão e 800 bilhões só de juros. Isso ainda não é o pagamento da dívida em si, é apenas o pagamento dos juros da dívida. Para pagar esse valor, teremos que cortar pela metade a Seguridade Social ou aumentar os impostos, desacelerar ou até mesmo interromper o desenvolvimento dos negócios nos Estados Unidos da América. Segundo, todos os dias, fábricas e usinas fecham nos Estados Unidos da América, com a produção se deslocando para outros países. A principal razão, claro, é o alto custo de produção. Quase todos os países do mundo impuseram tarifas, por exemplo, sobre bens que são vitais para eles e sobre produtos que geram alto nível de emprego para a população. Por quê? Eles fizeram isso para que produtos baratos do exterior não expulsassem os produtos nacionais do mercado? Ou seja, eles protegem sua população, protegem seus próprios produtores. Por isso, no Japão, por exemplo, não há carros americanos. Na Coreia do Sul, na União Europeia, na Inglaterra, há muito poucos carros americanos. Mas nos Estados Unidos da América, está cheio de carros japoneses, sul-coreanos, alemães, ingleses de todos os tipos e assim por diante.
Por isso, as fábricas em Detroit foram à falência. 90 mil empresas fecharam nos últimos 25 anos deste milênio e os trabalhadores recebem assistência social e seguro-desemprego. Milhões. Em vez de contribuir parte do salário para o fundo comum, retiram desse fundo, sem colocar nada lá durante anos ou talvez até nunca. Além disso, com esse nível de emprego, cada vez menos dinheiro entra no tesouro, setores inteiros estão desaparecendo e milhões dependem do que os poucos trabalhadores restantes colocam no fundo comum. É necessário aumentar os impostos, o que desacelera o crescimento dos negócios e diminui o nível dos trabalhadores. Esse era o padrão de vida de 120 milhões de americanos em 1924. Um terço da população recebia subsídios do fundo comum, ou seja, não contribuía, mas tirava dinheiro daqueles que trabalhavam e investiam. Para aqueles que investiram, o dinheiro já se foi. Tudo o que investiram já não sobra mais. Mas, em 2024, os federais gastaram 1,3 trilhão em programas sociais e os orçamentos locais gastam ainda cerca de 740 a 745 bilhões. Ou seja, bem, aproximadamente 2 trilhões. Aliás, metade desses 2 trilhões vai para a manutenção daqueles que não trabalham. Porque nos Estados Unidos da América não há tarifas alfandegárias. Se tivéssemos tarifas, funcionaria lá, bem, de forma muito sofisticada, o que se chama 40 milhões, isso é 12% da população, 12% da população trabalharia mais aqui. E trabalhando, essas pessoas não tirariam dinheiro do orçamento, mas, ao contrário, contribuiriam para ele. Ou seja, de todos poderia ser cobrado menos. Além disso, a ausência de barreiras alfandegárias levou ao fato de que nos Estados Unidos da América não são mais produzidos bens essenciais, como, por exemplo, antibióticos. Um conflito com a China levará à completa ausência de antibióticos. Aço, alumínio, semicondutores, chips. Aliás, eu disse algumas vezes chips antes, alguém me escreveu: nós temos batatas chips, o que falta para a gente são os microchips. Aqui estão os metais de terras raras e muitos outros minerais, produtos que precisamos para a defesa, saúde e manutenção do nosso padrão de vida. A torneira pode ser fechada, nós nos colocamos nessa situação e agora estamos esperando. Aqui, o subsídio ou a tarifa podem dar um impulso para restaurar aquilo que foi inventado, desenvolvido e, entre outras coisas, depois dado de presente para a China ou para o Sudeste Asiático. A China exige de todos os fabricantes que venham até eles para vender, produzir ou fazer algo, uma explicação detalhada de como o produto é fabricado. Assim que algo novo começar a ser produzido na China, isso é imediatamente copiado e vendido a preços muito baixos. Eles também não precisam recuperar os custos de desenvolvimento. Eles voltam para o nosso mercado, tirando do mercado quem inventou essa novidade, desenvolveu e depois estabeleceu a produção na China ou começou a vender na China. Os chineses são espertos, não os culpo. Nós é que somos os tolos por sermos hipócritas. Além disso, em todas as universidades e centros de pesquisa dos Estados Unidos da América, sob o disfarce de estudantes ou jovens cientistas que fugiram da China, trabalham dezenas de milhares de espiões treinados. Tudo o que é desenvolvido nos Estados Unidos da América é roubado e rapidamente implementado e espalhado pelo mundo antes mesmo de ser posto em prática. Então, quando lançamos isso depois de gastar anos e bilhões, já estamos atrasados. Além disso, os produtores estrangeiros de petróleo gastam enormes quantias para que os ambientalistas não permitam o desenvolvimento da extração de energia nos Estados Unidos da América. Rússia, Venezuela, Irã e, suspeito, muitos outros subsidiam movimentos que dificultam a extração, o transporte, o armazenamento e o refino de fontes de energia. Propinas são recebidas tanto por democratas quanto por republicanos, como já vimos mais de uma vez.
O Sindicato dos Professores levou ao fato de que a educação escolar nos Estados Unidos da América é a mais cara do mundo e a pior entre todos os países desenvolvidos. Com isso, parabenizo todos nós. O próximo da filosofia liberal, não notar cor da pele, gênero, idade. Ok, ou seja, prestar atenção não no conhecimento e nas habilidades, mas na cor da pele, gênero e idade. E também preferências sexuais, como eles dizem. E também na religião, sim, porque se você for cristão demais, isso é ruim, mas se você for muçulmano, por exemplo, isso é maravilhoso. A habilidade de pilotar bem aviões deixou de ser o principal requisito na seleção de pilotos. O que passou a ser importante foi a orientação sexual do futuro piloto. Eu posso mais 1 hora, sim, 2 ou 3, tranquilo. Mulheres não vencem competições esportivas porque homens foram colocados nos esportes femininos. 10 a 12 milhões de ilegais entraram nos Estados Unidos da América. Foram gastos com eles dinheiro que deveria ter sido usado para preparar Los Angeles para incêndios. Queimaram 14 mil casas. Os recrutas pararam de se alistar no exército. Agora, sob Trump, 4 milhões de imigrantes ilegais receberam números e agora podem votar. Os democratas juraram para nós, juraram que eles não poderiam votar, mas uma parte já votou. 50 milhões de dólares foram para a Nigéria. Mas ensinar os africanos que a homossexualidade é completamente normal, eles não sabiam disso. Mais de 200 milhões foram entregues à liderança do Hezbollah, da Al-Qaeda, não estou brincando, do Hamas e do Iraque. Já chega. Eu poderia continuar e continuar, aliás. Tudo isso levou a América ao caminho da falência financeira e moral e à adesão silenciosa ao projeto global de um só governo para todo o mundo, um só exército, uma só administração policial, uma só moeda. Bem, impressionante, sim. Um padrão de vida, você trabalha ou não? Ou seja, para o socialismo planetário, mas não ao estilo Lenin, e sim ao estilo Duce Mussolini, desenvolvido agora na China e permitindo controlar a população mundial sem a menor chance de resistência. E lá permanece a velha esperança russa por um bom czar. E, claro, as intrigas palacianas, conspirações, assassinatos ao estilo de Tibério e paixões, e intrigas da corte de Madrid. Essa é uma perspectiva maravilhosa para os conformistas, para 98,7% da população do planeta, e terrível para os que restam. 0,3% ou 0,3%? Que são justamente os mais importantes para a população, né? Para o avanço em direção ao aumento do nível de vida, do nível de liberdade, do nível de segurança, com o direito de buscar a felicidade. E, aliás, essa felicidade é aquela que cada um de vocês deseja para si mesmo. Não faça ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. E ainda significa o antissemitismo nas universidades, claro, pela primeira vez desde o Reich. Parece que todos aqueles que queriam Trump e outros, que queriam um futuro de direita e não de esquerda, entendiam isso. Mas quando Trump começou a trabalhar em todos esses e muitos outros problemas urgentes, muitos ficaram assustados. Veja o que escreveu em sua rede social, nossa amiga próxima do Togo, que comemorou conosco a vitória de Trump. Ela chamou isso de um grito da alma. Do meu ponto de vista, isso é um grito da alma. Está se aproximando 100 dias após Trump. Eu não sei o que isso significa. Acho que é depois da chegada de Trump, provavelmente. Aqui está o que ela escreve. Foi uma espera dolorosamente longa por um milagre. Talvez alguém tenha mais paciência ou discernimento, mas ao que parece, hoje eles estão em minoria. Ou seja, a maioria aqui são aqueles que já perderam a paciência. Raramente me pronuncio sobre esses assuntos, mas expresso uma visão estritamente pessoal sobre os quase 100 dias da política de Trump 2. É, naturalmente, uma opinião pessoal. Ninguém de nós sabe expressar a opinião de outra pessoa.
Foi a isso que levou, escreveu ela, o meu voto de protesto. Ou seja, em outras palavras, ela não votou no Trump. Embora eu tenha ficado completamente surpreso, para ser honesto, ao ouvir que votar no Trump foi considerado um voto de protesto. Recordo-me dela nas manifestações pró-Trump com uma bandeira, das nossas conversas sobre ele ser nossa única esperança. De repente ela diz algo interessante. Será que está sendo dissimulada? Ou se convenceu de que não votou no Trump, mas sim contra Biden e Harris? Depois ela escreve: eu não posso deixar de reagir ao caos universal no mundo e no meu país, que eu amo o caos no mundo e no meu país. Ou seja, do ponto de vista dela, agora há caos no mundo e no país, e é por causa do Trump. Diário Oficial da Justiça, está claro o que é isso. Por enquanto, uma economia insignificante em escala nacional levou ao antagonismo e demissões em massa. O que é insignificante? Por exemplo, 200 bilhões por ano. Isso é insignificante? Para mim, isso é algo seriamente significativo. E depois começaram as demissões em massa, principalmente de funcionários públicos. Na verdade, não só principalmente, mas 100% dos funcionários públicos, que ficaram 4 anos em casa sem aparecer no trabalho. E agora, de repente, eles acordaram e dizem: como nós trabalhamos? Eles receberam salários todo esse tempo sem ir trabalhar, às nossas custas. Nós sabemos de tudo isso, é tudo. Eles se exibiam todos os dias nas redes sociais. Bom, tudo bem, então. Depois ela escreve: todo mundo ficou com medo no país. Eu não sei o que ela quer dizer. No governo. Até mesmo nas fileiras de cimento do MAGA só restaram os mais radicais. E aí começou uma escolha de palavras que eu nunca esperava de uma pessoa que, na verdade, todos esses anos esteve por perto, conversava como se expressava, ouvia os mesmos pensamentos. Nas fileiras de cimento do MAGA só restaram os mais radicais mesmo. E o principal é que isso não corresponde à realidade. Por exemplo, há cerca de 4 dias foi informado que 2% dos que votaram em Trump mudaram de opinião, ou seja, 98% eram realmente os mais radicais. Aliás, vários milhões de pessoas fugiram do Partido Democrata para o MAGA. Mas isso não importa para as emoções, eu entendo. Uma frase popular de Trump que soa como resposta a tudo isso. Eu continuo lendo. É isso. Que se não fosse por ele, ninguém estaria aqui. Para ser sincero, não entendi muito bem isso. Sem ele, ninguém estaria aqui. Bem, eu entendo que é tipo uma reação ao fato de que, se eu estivesse lá, não teria guerra na Ucrânia. Bem, ou alguém mais, mas sem ele, ninguém estaria aqui. Bem, eu não entendo. Talvez você entenda mais adiante os métodos dele para resolver problemas com facilidade. Begemote, imediatamente, por assim dizer, tem uma atitude compreensível, sim, surpreende. Ele transforma amigos em inimigos e inimigos em amigos. Bem, aqui, digamos, vamos tentar entender um pouco o que está sendo escrito, porque isso já é, por assim dizer, já começou o golpe, mais um golpe. E então, se meus amigos são aqueles que me expulsam, então é melhor ter inimigos. Israel, antes inimigo de Obama e Biden, agora se tornou aliado de Trump. Isso é ruim? Não entendo. Ou a Arábia Saudita inteira, 2/10 de bilhão de sunitas odiavam Biden e adoram Trump? Provavelmente, de novo, é ruim. Ah, bom, talvez sobre Zelensky. Então ele nunca foi amigo. Ele nos vendeu já na sua primeira entrevista. No segundo e terceiro dia após assumir a presidência, ele deu uma entrevista onde, me desculpe a expressão, ele falou mal do Trump, da cabeça aos pés nessa entrevista. Ou seja, ele simplesmente assumiu o poder e já começou a falar mal. Passaram-se mais alguns meses e ele se recusou a entregar os materiais que já haviam sido coletados. Que no geral poderiam ter aberto os olhos dos americanos para quem é o Biden. Que família é essa, né? O que ela faz, não é? Depois foi fazer campanha para democrata durante a disputa dela com o Trump. E assim por diante. Assinou um contrato com a Inglaterra. Desconhecíamos completamente sobre os 100 anos de cooperação, como se estivesse nesse contrato. Transferiu lá os minerais para a Inglaterra, depois anunciou em voz alta para a França,
que a França participaria do desenvolvimento desses mesmos minerais que ele havia transferido para a Inglaterra. Depois, de repente, nos informou que poderia trocar a nossa ajuda por esses minerais e começou a negociar conosco. Ou seja, bem, ele nunca foi nosso amigo, ele queria algo de nós e, de fato, conseguia muito. Novamente, não estou culpando ele por isso, por assim dizer. Qualquer pessoa faria o mesmo, pediria e tudo mais, mas ele de vez em quando ultrapassava os limites e continua ultrapassando até hoje. E fala algo do tipo: vocês têm obrigação, nós protegemos vocês, se não fosse por nós, todos vocês já teriam sido mortos há muito tempo, e assim por diante. Aliás, todos sabem, inclusive ele, que isso é mentira. É isso. Nós não tentamos ajudar ele, mas sim a Ucrânia. Porém, a Ucrânia não quer muito a nossa ajuda, né? Ou seja, ela não aceita nossas condições. É como se dissessem: apague e vá embora. Como se você fosse ao cinema, pagasse 5 rublos e te mandassem ir embora. Mas o Lend-Lease não foi necessário para eles. Investigaram as atividades deles. Não façam dinheiro, apenas não se envolvam. Bom, beleza, camarada, certo? Aqui. E agora, então, ele escreve o seguinte: ele está abrindo caminho para a amizade com um criminoso internacional e propõe colonizar a própria vítima dele. E que bobagem é essa com Putin, é isso? Trump que bloqueou o Nord Stream 2, Biden o autorizou. Trump que mandou atirar nos mercenários do Wagner, bombardeou o aeroporto com gás russo, baixou o preço do petróleo para $36 por barril, praticamente quebrou a Rússia, começou a fornecer gás liquefeito para a Europa, começou a cortar as possibilidades da Rússia de negociar seus recursos energéticos nas Filipinas e no Vietnã. É assim que ele luta por Putin, um grande amigo de Putin. Ou seja, essa é a lenda, a mentira inventada por Hillary Clinton, que agora está sendo repetida por uma pessoa que votou no Trump. Bem, simplesmente incrível. Colonizar a vítima. Interessante, afinal, como a Ucrânia se mantém com suas próprias armas? Não, ela não faz o suficiente. Em sueco, alemão, em búlgaro, em letão. E quanto a Ucrânia paga ao único país pelas armas, graças às quais sobrevive, paga 0. A Ucrânia pretende reconquistar territórios. Muito provavelmente, com as armas fornecidas pelos europeus e pelo Biden, com essas armas que eles forneceram, a Rússia vai conquistar toda a Ucrânia. Não foi o Trump que começou essa guerra, foi o Putin com a conivência do Biden e a irresponsabilidade e idiotice do Zelensky. Então, desculpe, eu sou culpado por dizer que a Ucrânia ou vai ser dividida ou vai ser totalmente conquistada? Trump não tem nada a ver com isso. A culpa é do Zelensky e do governo dele. Os conselheiros dele, escreve minha amiga, espalham mentiras fantásticas, assim como ele mesmo, distorcendo cinicamente os fatos sobre o sangue derramado na Ucrânia e sobre o presidente dela. Eu não me lembro de nenhuma palavra de mentira. Vamos ser específicos, não generalizar e dar um exemplo de mentira daquelas que sabemos que são mentira. Perto de Kursk, quando disseram que a operação era idiota, ela foi inventada pelos conselheiros de Kamala Harris. Não foi criada pelo exército ucraniano, foi inventada pelos conselheiros de Kamala Harris. Quando eles precisavam mostrar que tinham uma vitória lá, os ucranianos estavam cercados perto de Donetsk, os russos estavam avançando. Zelensky não pretende salvar o povo e propõe lutar até o último ucraniano, mas não há armas. E 10 milhões de ucranianos fugiram. Diferente de Israel, onde todos que estavam no exterior voltaram às pressas, lá a situação é diferente, lá estão aqueles que estão no poder. Não quero dizer nada, pois no final eles estão lutando e se defendendo agora. E ainda então, nesse grito da alma está escrito: e o que acontece com a Groenlândia? Vamos anexá-la ou esperar até que o Canadá se torne o 51º estado? Uma coisa leva a outra, embora pareça não ter relação, foi corretamente observado que tem sim. A única coisa que quero dizer é que quando a pessoa não entende por que algo está acontecendo, essa pessoa nunca pensa: eu sou um idiota, ou eu sou uma idiota, e acham que aqueles que eles não entenderam são idiotas ou inimigos. Não, você não entendeu. De 2 ou 3, o idiota é você. Depois está escrito, com uma insinuação vaga,
sobre a transformação do gás, sobre o Irã, pois a solução desse problema leva diretamente à ameaça a Israel, e isso, como ela sabe, é uma insinuação vaga. Essa ideia já está sendo discutida há 15 anos. Pela minha memória, o fato de você não conhecê-la não significa que ela seja nova, ruim ou tola. O que acontece com o Irã em relação ao Hamas? Estamos resolvendo a questão dos reféns. Se fossem seus parentes como seu filho estivesse lá, você cantaria diferente, certo? E vamos decidir o que fazer. Depois disso, o Hezbollah foi afastado. Os Houthis estão sendo derrotados pelos Estados Unidos da América com o apoio de Israel. O Irã era temido devido a 3 organizações terroristas que poderiam retaliar imediatamente em caso de ataque ao país. Isso é chamado de punhal. Logo, eles não existirão mais. Netanyahu já aprovou o plano quando veio aqui, em que Trump pecou diante de Israel. Pode explicar? E quanto ao combate ao antissemitismo aqui no Brasil? Isso também te incomoda? Depois está escrito, e o que é essa confusão tarifária sem sentido que está acontecendo com a China? O que mais a Europa e a Ásia nos reservam? Em troca dessas reivindicações? Há 100 dias da posse, Trump ainda promete tornar a América ainda maior, mas por enquanto só distribui suas bolinhas de golfe personalizadas. Brinca como uma criança, brinca com o mercado. Ah, entendi. Brinca com o mercado como uma criança com o pipi. Brinca com o mercado como uma criança com o pipi. Cospe na moral, no direito internacional e obriga todo mundo a ouvir suas bobagens. Nessa situação não dá para ficar em silêncio e protestar, cada um decide onde colocar a vírgula. Bem, está claro, por assim dizer, quem não sabe, Piotr I escreveu: executar não pode perdoar e não colocou a vírgula. E essa confusão das tarifas, você não entendeu nada disso porque simplesmente não consegue entender. Donald Trump está sendo genial. Ele está transformando o sistema de financiamento do país e as relações dos mercados mundiais. Para dizer que alguém está falando besteira, é preciso entender o que Donald Trump faz e diz, e só depois dizer não. O objetivo eu entendo, mas ele faz isso de forma errada, porque é preciso, é possível ou existe uma alternativa de fazer de outro jeito, mas melhor. Quando você não entende de jeito nenhum o que ele está fazendo, como pode dizer que isso é tolice? Não sei quem está falando besteira. Deixa, vou parar de ler isso. Isso significa uma mensagem fix, baby fix. Bem, isso quer dizer, tipo, é isso aí, cava por petróleo, cava, por assim dizer, E tudo o que aprontei, restam 1370 dias, o tempo está acabando, fim da carta. Então, o que Trump está fazendo? Primeiro, ele está mudando o país do roubo dos trabalhadores através de impostos para arrecadação de recursos daqueles que querem negociar. No mercado dos Estados Unidos da América, se quiser trazer mercadorias, pague a tarifa. Se não, não pague. Não forçamos, não ameaçamos ninguém com armas ou canhões. O melhor mercado do mundo, o mercado mais volumoso do mundo. Se você quer vir aqui, pague a nossa tarifa. Milhões e bilhões de mercadorias serão importadas para pagar a tarifa. Em segundo lugar, ele estabelece condições sob as quais a produção começará a retornar aos Estados Unidos da América, principalmente aquilo que é estrategicamente necessário para os Estados Unidos da América. Bem, incluindo medicamentos. Em terceiro lugar, ele cria no país condições ideais para investimentos, principalmente em alta tecnologia. Isso vai gerar empregos, mas o mais importante, isso vai proporcionar liderança em outros setores produtivos de tecnologias avançadas. Em quarto, ele fortalece o exército. Em quinto, reduz drasticamente os gastos estatais enquanto aumenta a receita. Ou seja, primeiro ele faz um orçamento equilibrado para o país e depois começa a pagar nossas dívidas, não os juros, mas as dívidas. Sexto, interromper o fluxo de ilegais. Bem, antes entravam cerca de 5 a 6 mil por dia, agora 380 por mês tentam entrar.
A entrada de pessoas que vieram para a nossa casa sem pedir permissão ou autorização. 7º, parar o subsídio a universidades antissemitas. Por que os judeus não gostam disso? Bem, passando para a Ucrânia e Israel, a Ucrânia não pode vencer a Rússia sozinha? Bem, não pode. Apesar de ter um exército muito maior, a Rússia não consegue vencer a Ucrânia há 3 anos. Um país industrializado não consegue vencer a Ucrânia porque a Ucrânia se mantém graças aos seus rapazes, que, por assim dizer, se levantaram e não deixam passar, com uma quantidade mínima de armas. Ninguém quer mandar seus filhos morrer pela Ucrânia, e ninguém quer pagar a Ucrânia pelo seu abandono dos 2 acordos de Minsk, pelo desenvolvimento da indústria de defesa, pelas tentativas de estabelecer relações com a Rússia também. Financiaram por 3 anos, agora não querem mais. Agora, a Inglaterra vai solenemente dar 2 bilhões por ano. 2 bilhões por ano, isso é quanto? 4 dias de guerra. E a França também, 2 bilhões de euros por ano. Se a guerra se estender para 8 ou 9 dias, é isso que eles vão oferecer. Portanto, senhoras e senhores, ou a Rússia vai conquistar a Ucrânia, ou alguém vai ajudar a parar esse massacre antes que todos os ucranianos sejam mortos e toda a terra seja tomada. Trump está tentando parar. E a Ucrânia, e a Rússia, aliás, e a China, e a Europa, e todos os outros querem que a guerra continue até o último ucraniano. Não foi Trump quem começou essa guerra. Com ele, ela não teria acontecido. Assim como, aliás, não teria havido o ataque do Hamas a Israel. Trump ajuda Israel a se livrar dos Houthi. Assim que a questão dos reféns for resolvida, ele ajudará com o Hamas. E o Hezbollah já foi afastado para longe da fronteira com Israel. Resta lidar com o Irã, com seu programa de desenvolvimento nuclear, armas nucleares. Israel fará isso naturalmente, porém com o apoio da frota americana. Não sei o que acontecerá com a Rússia, porém punir a Rússia não cabe ao presidente dos Estados Unidos da América. Eu, pessoalmente, dissolveria a Organização das Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização Mundial do Comércio e outras organizações inúteis. Talvez Trump comece a fazer isso em breve. Vai ficar tudo ótimo. Vamos economizar muito dinheiro que antes jogávamos fora à toa. E não vai ter mais aqueles idiotas irritantes que votam só porque recebem alguma coisa por isso. Com a China vamos ter uma guerra alfandegária e alguns produtos, até que cheguem outros fornecedores, vão ficar mais caros. Mas nós somos 18% das exportações chinesas e as exportações da China representam 85% do orçamento deles. Ou seja, sem nós, senhoras e senhores. Bem, mas alguns países eles vão à falência, o que significa desordem e revoluções, talvez não muito bem sucedidas. Mas o desequilíbrio populacional entre as regiões costeiras e do interior da China é tão grande que a situação lá é explosiva e pode pegar fogo a qualquer momento. Agora eles estão perdendo, fechando fábricas. Você viu o que está acontecendo lá? Agora, na China, eu pessoalmente não acho que a China vai aguentar em uma guerra contra nós. Bem, nessa guerra que está acontecendo agora, acredito que eles vão se render até o final de maio, mas posso estar errado. Devemos começar a limpar os estábulos, senhoras e senhores? A América vai acabar. Deram de 4 a 10 anos para a América. Se com esse ritmo Kamalova chegar ao poder do país de 4 a 10 anos. Não vai mais ter forças para sair dessa. Por isso, agora ou nunca, temos uma chance de vencer. E precisamos agir com firmeza, rapidez, em todas as frentes, e rezar pelo comandante-chefe, que Palmira sonha em matar. E nós devemos protegê-lo, porque hoje ele é a nossa única esperança. É isso. Obrigado por ouvirem. E, aliás, se quiserem saber mais a fundo tudo isso que tentei explicar para vocês, nós temos um curso de vídeos de 10 minutos. Vou deixar o link. Confiram. Fala sobre como construir um país para que nada disso aconteça, para que depois do Trump a gente não volte ao kamalacarismo. Até logo, os subtítulos foram criados por mim.